vamos começar. Só um minutinho. Aí. Boa noite a todas, sejam todas bem-vindas, né? É uma honra estar aqui novamente com vocês, mais uma sexta-feira, né? De muitas novidades, de muitos treinamentos, muitas viradas de chave. E, primeiramente, gente, eu não poderia começar, né, esse nosso treinamento de hoje sem parabenizar o que aconteceu esta semana no nosso grupo do Nato Belas. Gente, vocês simplesmente arrasaram. Cada vídeo, um mais emocionante que o outro. Cada vídeo que a gente assiste, foram centenas de vídeos. Isso mostra que vocês estão realmente comprometidas, que vocês estão correndo atrás. E isso, para nós que estamos aqui dando esse treinamento hoje, é muito gratificante, gente. É muito emocionante. Foram vistos, assim, cada um que eu olhava, eu falava, meu Deus, nossa, que gratidão, né? Então, hoje o sentimento aqui meu, e eu tenho certeza que de todas as líderes que estão aqui, é de gratidão, de dever que está sendo cumprido, né? Porque isso é importante. É o feedback que vocês estão dando para a gente nesse momento, é estar ali todos os dias, escutando o que a gente fala e também colocando em prática. Então, foi muito lindo olhar aquele grupo do Nato Belas com tantos vídeos, gente. Parabéns, eu não poderia realmente começar, né, a anunciar o nosso treinamento de hoje sem parabenizar cada uma de vocês pelo comprometimento, por estarem ali fazendo realmente o que a gente combinou. E isso, gente, só vai fazer vocês crescerem cada vez mais. Então, é para isso que a gente está aqui, né? Para poder abrir aí os olhos de vocês, abrir o caminho de vocês, facilitar a vida de vocês, de uma forma que vocês também recebam isso e cumpram, né? Aproveitem todo o conhecimento, tudo que a gente está passando para vocês aqui. É muito importante a gente sentir que vocês realmente estão colocando em prática, né? Então, isso é muito gratificante, né? Parabéns a todas. E eu gostaria hoje, gente, de falar para vocês o seguinte: mais uma noite que a gente está aqui com esse treinamento incrível, né? A gente hoje vai ter um treinamento com uma líder maravilhosa, uma pessoa que tem uma bagagem, que tem um conhecimento muito grande, que tem uma história de superação, né? Ela tem uma história de sucesso, né? E é com muita honra, gente, com muita gratidão, que eu abro o nosso Natubelas de hoje à noite, convidando a nossa querida e imperial Fabiane Passarini. Fabiane, é com você, querida. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada pela recepção, pelas boas-vindas. Pessoal, boa noite a todas vocês, mulheres lindas, maravilhosas. Parabéns por estarem aqui. Mais um módulo do nosso Nato Bela. Gente, o que está sendo esse Nato Belas? O que está sendo isso? Gente, que incrível! Eu fico maravilhada. Eu tenho certeza que todas estão de ver aquele grupo, como tá lindo, como vocês estão é, saindo da caixa realmente, né? Vocês estão se desprendendo, vocês estão fluindo. Vocês perceberam isso, né? Como vocês estão fluindo, vocês estão crescendo com esse módulo Nato Belas. E eu fico muito feliz de ver isso, esse movimento de todas vocês. Então, parabéns a todas, todas que fizeram o vídeo, as que não fizeram ainda, façam, coloca lá, manda para sua líder, que a gente quer ver cada rostinho fazendo seu vídeo, se aparecendo mesmo, se mostrando que vocês são nato belas, firmes e fortes, guerreiras e na convenção vamos estar sendo o reconhecimento desse grande movimento. Então vamos lá para o nosso treinamento hoje. Muito boa noite a todas. Muito obrigada, Renata, pela recepção. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vamos ver se vai compartilhar certinho. Aí. Tá aparecendo certinho para vocês. O som tá legal. Rê, me auxilia aí. Qualquer coisa me avisa, tá? Se travar, eu Tá perfeito. faço aqui. Então tá bom. Meninas, mulheres, né? Mulheres, não meninas. Mulheres na Tubela, sejam todas muito bem-vindas ao nosso quinto módulo do nossa formação na Tubelas. Hoje nós vamos estar falando sobre marketing pessoal e imagem profissional. Então, nós vamos trabalhar presença, estilo, postura como um diferencial. Todas nós temos a nossa essência,
né? Todas nós temos a nosso marketing pessoal, né? A nossa imagem como um todo. Porém, nós estamos aqui não para mudar você, nós estamos aqui para formar você, ajudar você a fortalecer, ajudar você a se formar como profissional, porque você já tem a sua essência, né? Então, aqui nós vamos trabalhar presença, estilo, postura como um diferencial como um todo, né? Então, todos nós transmitimos uma mensagem antes mesmo de abrir a boca, né? Quando a gente chega num lugar, um impacto, a gente transmite essa mensagem. Qual que é a mensagem que você está transmitindo hoje? Qual que é a mensagem que você passa hoje? Ao você entrar num lugar, você está num ambiente, qual que é a imagem que você passa? De uma profissional segura, de uma mulher inspiradora, de uma líder, de uma mulher acolhedora. Então, qual que é a imagem que você transmite hoje? Então, se você tiver com papel e caneta, já começa a anotar, anota os pontos onde você precisa ser trabalhado, onde você fala, não, aqui eu acho que eu preciso trabalhar um pouquinho mais. Então, vai anotando. Primeiro de tudo, qual que é a mensagem que você transmite hoje? Tá? Anotem aí, faça uma pergunta para você e você mesmo responde depois, tá? Então, qual que é o objetivo desse encontro essa noite? Trabalhar a nossa presença, estilo e postura, como eu disse lá no começo. Mostrar como se posicionar com referência. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho, porque senão ele vai me atrapalhar. O Rei, eu acho que tem um áudio aberto. Se você conseguir fechar ele, aí fica top. Mostrar como se posicionar como referência, fortalecer a imagem, vestimento e comportamento. Todos nós temos um estilo, mas como eu disse, a gente vai trabalhar isso para fluir melhor, para ficar mais profissional ainda, tá? Então vamos lá. Imagem, vestimenta e comportamento profissional. Vocês sabiam que a primeira impressão, quando você chega, nos 7 segundos, a pessoa já tem uma impressão de você. Em 7 segundos, olha que rápido. Em 7 segundos, a pessoa já vê como você se porta, como você se fala, o seu olhar, a sua presença, como você se apresenta. Então, em 7 segundos, a pessoa já fez um check-up de você. Então, qual que é a primeira impressão que a pessoa tem quando te vê? Então, isso que você precisa analisar nessa noite, tá? Então, vai anotando os pontos aí para você precisar analisar. Estilo alinhado ao ambiente. Se você vai numa reunião de negócio, se você vai num jantar, se você vai numa palestra, você precisa estar alinhado com o ambiente, tá? Postura, olhar e gestos. É isso que a gente vai trabalhar aqui nessa noite. Pontualidade, respeito e ética, tá? Tudo isso faz parte do nosso marketing pessoal, tá? Todo esse conjunto faz parte desse marketing pessoal. A sua imagem pode ser seu cartão de visita ou sua barreira invisível. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A sua imagem é a que fica, né? Todo mundo fala, a primeira impressão é que fica. Então você precisa cuidar da sua imagem, tá? Que é o seu cartão de visita. Vamos lá, vamos trabalhar uns pontos específicos. Como eu disse lá no início, presença, estilo e postura. Então vamos lá. Presença é a energia que você transmite, tá? A presença é a energia que você transmite. É o impacto imediato que causa quando entra numa sala e participa de uma reunião. Quando você entra na sala, o impacto que você deixa, tá? Isso é presença. Olhar firme, sorriso leve, né? Que é o que seu corpo vai falar. Eu acho que muitos aqui já leram um livro, quem não leu, procurem ler, O Corpo Fala. Então, nesse livro ele vai transmitir, vai passar muita coisa que às vezes, mesmo você dizendo que não, o seu corpo está dizendo que sim, né? Então, o seu corpo transmite mesmo que aquilo que as palavras neguem, né? Então, o seu corpo fala isso. Então, o corpo fala, leiam esse livro. O tom da voz claro e pausado, né? As pessoas precisam entender o que você está dizendo, né? Às vezes a gente fica um pouco ansioso, fala rápido, fala baixo ou fala muito alto, né? Então a gente precisa dosar nisso. Às vezes você está atendendo um cliente, você está atendendo uma pessoa para um negócio.
e você começa a falar muito ansioso, a pessoa não vai entender, né? Então, tem um tom de voz claro, um tom de voz pausado, a pessoa precisa entender o que você está dizendo, o que está passando, né? E isso gera credibilidade. E atenção plena, gente, quando estão na frente de pessoas, é extremamente essencial que você esteja com atenção plena na pessoa. É muita falta, é deselegante, né? Você está mexendo no telefone ou conversando com outra pessoa quando alguém está falando alguma coisa, tipo um palestrante ou alguém esteja com a palavra, né? Então, tenha atenção plena, né? Estar realmente presente e ouvindo e participando. Isso é também postura, tá? E presença. Aqui eu coloquei um exercício para vocês fazerem no decorrer da semana, vocês fazerem. Esse módulo passado, módulo 4 com a Rafa Germano, foi muito legal, porque pelo movimento das mulheres, muitas aqui nem vídeo fizeram já uma vez, né? Às vezes é o primeiro vídeo que foi feito com o pitch. Então, esse exercício vai ajudar bastante aquelas que ainda não fez e também aquelas que já fizeram e também querem se aperfeiçoar, tá? Então, ó, exercício: treine entrar em um ambiente cumprimentando com firmeza e olhando nos olhos, tá? Esse é um dos exercícios que vocês vão fazer. Eu, se eu não me engano, eu tenho 3 exercícios para vocês. Entrem no local cumprimentando com firmeza, pegue com firmeza na mão da pessoa, olhando nos olhos. Façam essas experiências. Façam esse exercício e vocês depois me contam, me passam o feedback, como que vai ser a recepção, como que a pessoa vai te olhar, como que a pessoa vai te tratar, tá? Com certeza isso muda. O segundo passo é o estilo. O estilo, a forma de expressar sua identidade, porque todos nós temos uma identidade, todos nós temos um estilo, né? É como você se apresenta ao mundo por meio da imagem. Como que você se apresenta ao mundo? Como que você se vê? Uma pessoa segura, uma pessoa firme, uma pessoa extrovertida, uma pessoa introvertida. Então, como que você se vê, né? Como que é o seu estilo? É isso que você precisa identificar. Identificar o seu estilo e trabalhar ele, porque ele já é perfeito, né? Então, você precisa só trabalhar e se adequar ao nosso mundo, o meio que você está vivendo, o público que você quer atingir, se você quer atingir pessoas para o seu negócio, se você quer atingir pessoas para os seus produtos, tá? Então é isso que você precisa identificar. As vestimentas coerentes, né? Adequar-se ao ambiente sem perder a autenticidade. Porque tem que ser autêntico, né? Você tem que ser autêntica, você tem que ser você, né? Então você precisa dessa vestimenta coerente com o ambiente, né? Se você está numa reunião de negócios, você vai se vestir. Hoje em dia é tão mais fácil, porque nós temos rede social que pode ajudar, nós temos o chat GPT que pode ajudar a você criar um personal styling, né? Que fala, um personal styling, para você criar de acordo com como você é, ele cria seu estilo, né? Então hoje está muito fácil e a gente tem vários meios de aparecer isso aí. Então, você precisa pensar: se eu vou para uma reunião de negócio, se eu vou para um jantar, o que que eu vou precisar usar, o que que eu vou precisar aparecer para eu transmitir quem eu sou e para transmitir o que eu quero passar, tá? Cores e detalhes, isso é muito importante, tá? Comunicar sua personalidade. As cores e os detalhes comunicam sua personalidade. Então, cores neutras comunica sobriedade e cores vivas comunica energia. Então, o que que você quer comunicar naquele momento? Uma reunião formal, você vai com cores neutras, você não pode chamar muita atenção. Então, você vai com cores mais neutras, né? Cores mais vivas dá mais energia. Então, você vai se adequando conforme o ambiente, tá? Aqui a gente dá um direcionamento para você achar o melhor que se encaixa no seu estilo, tá? Coerência visual. Roupas, acessórios e redes sociais em harmonia com sua marca pessoal.
tá? Quem trabalha rede social, gente, isso é muito importante. Quem tá focado em rede social agora, que é o nosso boom do momento, né? Na verdade, já há algum tempo, né? O boom do momento é rede social, influência. Então, tem que estar alinhado à sua marca pessoal, né? Para a pessoa ver e ver que tá tudo coerente, né? O que você é, o que você transmite, tá? Então, aqui, ó, mais um exercício para vocês. Vão anotando, gente. Vão anotando os exercícios que depois eu quero que vocês coloquem lá no grupo, tá? Os exercícios que vocês fizeram. Fabi, ó, como você falou, entrei no ambiente, fui numa reunião, cumprimentei todo mundo com firmeza, foi diferente, as pessoas me olharam diferente, tá? Eu quero saber isso depois. Vamos lá, pro segundo exercício. Escolha 3 palavras que definem seu estilo. Ó, eu só tô dando um exemplo aqui, mas você pode colocar outras, tá? Ó, elegante, moderno e confiante, tá? Esses daqui são alguns exemplos. Ah, elegante, então tá. Então eu vou definir esse estilo, tá? E alinha o seu guarda-roupa junto e as redes sociais junto a isso, tá? Com a elegância. Então, na rede social, o que que eu vou postar, a forma que eu vou postar, quais as cores que eu vou usar, tá? Então, tudo isso tem que estar alinhado. Então, você escolhe um estilo, você vê qual o seu estilo que você se identifica e você alinha as suas vestimentas, o seu viver e a sua rede social alinhado a isso, para quem trabalha a rede social, tá? E o terceiro ponto é a postura, tá? Atitude que sustenta a sua imagem. É o conjunto de gestos, comportamento e ética que reforçam quem você é, tá? Isso só reforça quem você é, tá? A sua postura. Corpo ereto, ombros abertos, transmite confiança. Então anotem aí. Não é sempre que você vai estar totalmente corpo ereto, pensando assim. Tem vezes que você vai estar cabisbaixa. Isso é normal, né? Nós somos seres humanos. Isso acontece. Então, ó, lembre sempre: corpo ereto, ombros abertos, transmite confiança. Você está confiante, você chega no lugar, você transmite isso, a pessoa já te trata de outra forma. Um cliente vê assim e fala: opa, um prospecto para o negócio, fala: opa, essa pessoa que eu quero ter como líder, né? Gestos firmes, não excessivos. Gente, não é barulho, tá? Não é barulho, não é falar alto, é firmeza, é falar com firmeza, tá? Muitas de vocês conhecem a princesa Kate Middleton. E eu gosto muito dela porque ela é uma pessoa que transmite tudo isso e ela fala muito pouco, né? Então, a imagem dela transmite muito. Depois vocês verificam alguns videozinhos dela, procura na internet, os vídeos da princesa Kate Middleton. Então, essa imagem que ela transmite fala muito mais, né? Porque ela quase não fala. E a imagem que ela transmite é isso, né? Gestos firmes e não excessivos. Ah, Rê, tem um áudio aberto? Valéria dos Santos, eu acho. Pontualidade e respeito. Gente, isso é muito importante. Muito importante. A pontualidade, ela já automaticamente ela já gera um respeito, né? Porque se você marcou com uma pessoa e chegou atrasado, isso é uma falta de respeito com a pessoa, porque ela tirou o tempo dela para estar ali esperando, ela tirou o tempo dela para se dedicar a você. E você chega em atraso, então isso já é uma falta de respeito com a pessoa. Então, pontualidade e respeito. Postura profissional que gera autoridade, tá? Então, aqui nós temos um outro exercício para vocês, que esse daqui, se vocês também colocarem no grupo, vai ser sensacional, que vai agregar junto com o módulo passado, que é o módulo 4, tá? Ó, grave-se em uma apresentação de 2 minutos e observe sua postura, tom de voz e gestos. Então, vocês podem fazer um vídeo falando, como se fosse um pitch mesmo. Um vídeo falando e observem a postura que vocês estão, o tom de voz e os gestos. Que vocês vão perceber conforme vocês vão fazendo mais vídeos, vocês vão perceber, trabalhando isso, vocês vão percebendo que isso vai melhorando cada vez mais, né? Porque a prática leva à perfeição. Presença faz você ser notada, estilo faz você ser lembrada e postura faz você ser respeitada, tá?
Como se posicionar como referência? Esse é um dos pontos também muito importantes, né? Posicionamento de referência, posicionamento que fica, né? Você será lembrada por seu posicionamento. Um autoconhecimento de valores é saber quem você é, né? Seus valores, seus princípios, é se conhecer. Eu sou assim, eu tenho meus valores, eu tenho os meus princípios. Defina isso, né, como um ponto importante. O autoconhecimento e valores. Os diferenciais, o que te torna único? Sua essência, suas experiências de vida, né? Isso te torna único, o que você viveu, né? Como você é, isso é único, isso é seu, né? Isso é só você tem. Comunicação clara e consistente, encorpada, uma comunicação encorpada, espessa. Então, uma comunicação consistente e clara, né? E o network estratégico. O network estratégico não é só contatos, né? É relacionamentos. Então, tudo isso entra no posicionamento de referência, tá? Referência não é quem fala mais alto, é quem entrega com consistência, tá? Não é quem fala alto para aparecer ou para ser visualizado. Não, é quem entrega com consistência, quem entrega com verdade, quem entrega com corpo, sabe? Quem entrega de verdade, tá? Aqui tem um videozinho que eu vou passar para vocês, só para vocês terem uma noção do qual é a diferença de você estar alinhado, de você ter presença e de você não ter quando você entrega um produto. Então vocês viram que nesse videozinho ela mostra, não é sobre água. Esse vídeo é sobre presença. Ela colocando uma água num copo normal, vestido normal, cabelo bagunçado, tudo. Não tem valor. Conforme ela foi se arrumando, passando uma maquiagem, foi subindo o valor. No final, ela tá muito mais bem arrumada, com um copo diferente, um detalhezinho. Você vê que seu produto gera valor. Então, isso gera valor. Ter a presença, né? Tá bem arrumado, tá bem alinhado, produto boa, bem apresentado, isso gera valor, né? Então, agora vamos para uma outra parte do nosso treinamento, não menos importante, sobre as redes sociais. Gente, muitas pessoas, eu não sou muito de rede social, mas quero estar melhorando nisso, né? Porque é o futuro já. Rede social é muito importante para todo o nosso negócio, né? É o nosso público, então a gente precisa estar antenado à rede social. Então, a rede social como vitrine do nosso negócio. Posicionamento digital estratégico, conteúdo de valor, eu vou estar especificando para vocês. Dicas, conquistas, bastidores, coerência entre online e offline, engajamento inteligente. Então vamos lá. Defina sua identidade digital. Quem é você online? Quem é você online? Você tem que deixar essa identidade bem especificada. Decidir e colocar na sua biografia, colocar quem é você, o que você faz, né? Tem até alguns exemplos aqui que eu coloquei, né? Profissional da sua área, coloca lá que você é uma profissional, uma diamante, bronze na Atlântica Natural, consultora de saúde e bem-estar, nutrição celular. Aí você vai escolher a melhor forma de colocar na sua rede social, tá? Especialista em um tema, é bom colocar isso, especialista em transformar vidas, transformar saúde, transformar vida financeira. Então, você vai colocar essas especificações nas suas redes sociais, tá? Quais são os seus valores e diferenciais que precisam aparecer, tá? Por exemplo, coloquei um exemplo aqui, ó.
Quero ser lembrada como uma profissional que transmite credibilidade, inspira mulheres e compartilha conhecimento com clareza, tá? Então, isso que você pode colocar na sua biografia, na sua identidade digital, tá? Produza conteúdo de valor. Só um minutinho, gente, só um pouquinho. Pega depois. Deixa eu terminar aqui. Produza conteúdo de valor. Compartilha dicas, insights, bastidores e conquistas da sua área. Por exemplo, na Atlântica Natural, a gente tem muitas conquistas. É viagens, é carros, é muitas conquistas. Então, isso precisa ser divulgado nas suas redes sociais, né? Os bastidores dos seus treinamentos, se você dá treinamento, se você atende o cliente. Gente, se você está atendendo um cliente, você precisa tá mostrando isso. O cliente comprou, você tira uma foto, coloca nas suas redes sociais. Para quem trabalha a rede social, precisa ser alimentado com isso, né? Você precisa estar inspirando outras pessoas a fazerem também. Fala, poxa vida, deu certo para ela, né? Eu vou fazer também. Olha que legal o produto que ela vende. Legal isso, vou fazer também. Ou vou falar com ela, vou comprar também, né? Então precisa ser colocado isso. Compartilha dicas. Eu vi um vídeo da Ana hoje muito legal da gominha, né? Da gominha que tá na promoção. Sensacional aquela gama, sou apaixonada por ela. É muito boa mesmo. E eu vi o videozinho da Ana, então aquilo dali precisa ser colocado, compartilhar dica com outras pessoas, né? Usar formatos variados, post, stories, vídeos curtos, lives, tá? Então, o Instagram ele tem várias formas de você poder entregar isso, né? Seja por lives, por vídeos. Hoje tem um monte de ferramentas para você fazer um videozinho curto, de colocar, montar stories. Então fica muito bacana, isso precisa ser mostrado. Mostre autoridade e proximidade ao mesmo tempo, né? Que a pessoa se conecte com você. Você precisa conectar a pessoa para ela estar engajada com você nas suas redes sociais. Só um pouquinho que sumiu aqui. Não tô conseguindo ver. Tá. Escolha 2 a 3 pilares de conteúdo e poste sobre eles com frequência. Então, eu até tinha anotado aqui, colocado os pilares, você precisa selecionar os pilares, né? Alguns exemplos tem aqui, ó, pilares: inspiração, marketing pessoal e vida real equilibrada. Então, tudo isso precisa estar alinhado, tá? Então, escolham 2 a 3 pilares de conteúdos e poste sobre eles com frequência, tá? Não poste, desaparece, vai postar só daqui um mês de novo. Não, precisa ser postado com frequência para gerar engajamento, tá? E isso trazer mais pessoas para vocês. Prefira qualidade à quantidade, não vai encher aquele monte de stories, aquele a pessoa fica passando rápido para passar logo e não vê o conteúdo que realmente você tem, tá? Então prefira um conteúdo de qualidade, um conteúdo rápido que prende a pessoa rápido e aí você consiga passar a sua mensagem, tá? E mantenha a presença constante, tá bom? Engaje de forma inteligente. Não poste e desapareça, o que eu acabei de falar. Tem gente que posta e some, né? Nunca mais posta nada e vai perdendo, né? A conexão, que a pessoa precisa se conectar. Quantos influenciadores aí hoje estão aí e estão só crescendo? Porque as pessoas estão conectadas a ele. Falou, preciso ver stories do fulano. Fulano postou alguma coisa, será? Eu preciso ver. Porque isso gera engajamento, né? Então você precisa está alinhado com isso, tá? Não poste e desapareça, não, pelo amor de Deus. Responda comentários, mensagens, agradeça as interações, tá? Interaja com pessoas estratégicas, curtir, comentar, compartilhar conteúdo de que você quer se aproximar, tá? Você escolhe o público que você queira se aproximar e interaja com isso que você vai atrair essas pessoas que você quer, tá? Evite interações superficiais, como apenas, eu coloquei entre aspas aqui os comentários, né? Por exemplo, ah, linda!
ou top, tal. Prefiro comentário que gerem diálogo. Entra na postagem da pessoa e eu aqui tem um exemplo, né? Em vez de parabéns, comente: gostei muito do ponto que você trouxe sobre tal coisa. Faz todo sentido também no meu dia a dia. Isso gera engajamento, isso gera interação com outras pessoas, né? As pessoas interagem com você, vai curtir ali, vai falar, ah, no meu também gera, faz sentido para mim, no meu dia a dia, tal, legal. E assim vai indo, entendeu? As pessoas vão se conectando. Então, você precisa gerar engajamento e gerar conexão com isso, tá? Então, anotem um exemplo que eu tô passando aqui. Cuide da sua imagem online. Gente, isso é muito, hoje em dia, né? Tá muito desalinhado, né? A imagem. Por exemplo, você se apresentando como uma profissional, né? Aqui não tem ninguém assim. Eu tenho certeza que vocês não fazem isso. Mas, por exemplo, uma profissional está postando dos seus trabalhos, tal, perfeito. Aí no outro dia posta uma foto de biquíni, não sei, mostrando alguma coisa que não era para mostrar. Então, assim, se é, a pessoa tem uma vida que possa uma coisa não ser coerente com a outra, cria um perfil para o teu profissional e cria um perfil para o teu pessoal, tá? No profissional, você coloca só coisas profissionais, fotos de eventos, fotos de trabalho, tudo, produto. E o teu pessoal, aí você posta viagens, tudo que você quiser colocar. Então, assim, precisa ter coerência entre o profissional e o pessoal, tá? Muito cuidado com isso. Fotos e vídeos, tá? Com boa iluminação. Sempre coloca com boa iluminação. Não vai colocar uma foto escura que você não consegue ver, principalmente se você estiver fazendo divulgando alguma coisa, tá? Então precisa ser uma boa iluminação. Biografia clara quem você é, que a gente disse lá no começo, né? Para colocar sua identidade, tá? Quem você é, o que você oferece, como ajudar as pessoas, o que você faz, tá? Para a pessoa gerar conexão com você. Coerência entre a sua presença online e offline. Então, a coerência da sua vida. Se o online, se a pessoa que te conhece, online você é uma coisa, pessoalmente você é outra, por exemplo, fulano é profissional, vejo que tem ótimo engajamento, tal, e pessoalmente a pessoa é arrogante, é mal educada, então tem que ter a coerência entre offline e online, tá? Então a internet não é só aquilo dali, então você precisa viver realmente aquilo que você está passando, tá? Nas redes sociais não basta aparecer, é preciso transmitir valor, gerar conexão e deixar uma marca, tá? A rede social precisa deixar marca, senão você é esquecido. Aqui tá a palavra-chave. Quem puder anotar, já anota, né? Que essa palavra-chave vai ser muito importante. Já anota aí a palavra-chave. Quem não é visto não é lembrado, mas quem aparece sem estratégia é esquecido rápido. Então, essa é a palavra-chave. Não apareça por aparecer, né? Você tem que escolher ser percebido, você tem que escolher, que é a estratégia, né? Se aparecer com estratégia. Então, aparecer com estratégia é você aparecer com um sentido, né? Para aqueles que te veem. Então, eu uso muito essa frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Você precisa aparecer para ser lembrado. Você precisa aparecer para as pessoas te verem, para saber que você existe, né? Então, apareça com estratégia. Estratégia de forma consciente, tá? Vamos lá para o próximo. Agora nós já chegamos na parte encerrando o nosso treinamento. Nós temos ainda muita coisa aqui, nós temos muitas surpresas para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar a surpresa que a gente preparou para vocês. Então, aqui nós estamos indo para o nosso encerramento, tá? E eu espero ter contribuído com vocês, tá? A sua presença comunica quem você é, tá? Lembre-se disso.
Sua presença comunica quem você é. Você chegou no lugar, você está dizendo quem você é. Então, decida ser lembrado pela sua melhor versão. Então, vamos pegar os pontos que não estão alinhados, que você deve ter anotado aí. Vamos pegar os pontos que não estão alinhados e vamos trazer isso para um uau, tá? Vamos trazer a sua melhor versão, para onde você chegar, você ser notada, tá bom? E a chamada para ação que eu coloquei aqui é escolha hoje um ponto da sua imagem e comece a transformar. Então, escolha um ponto negativo que você vê, que todos nós temos, né? Nós não somos perfeitos, né? Então, todos nós temos um ponto negativo que a gente quer trabalhar. Então, a gente pega esse ponto negativo e fala: eu vou trazer a minha melhor versão nesse ponto. E você melhor, muito melhor, né, do que eu posso imaginar. Então, escolha hoje um ponto da sua imagem e comece a transformar essa imagem em uma mulher potencializada, tá? Traga tudo isso que eu passei, levem sempre com muito carinho, tá? Tragam isso para o teu profissional, para o teu pessoal, tragam isso de forma com muito carinho para poder melhorar ainda mais a maravilha que você já é, porque você já é linda, perfeita, filha de Deus, uma pessoa maravilhosa, e eu tenho certeza que com isso, com esses módulos Nato Belas aqui, vocês vão explodir cada vez mais, tenho certeza disso, tá? Então, muito obrigada a todas vocês, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela atenção. E eu tenho certeza, deixa eu parar de compartilhar aqui para ver o rostinho de vocês. Aí, deixa eu abrir. Aí. Eu tenho certeza que cada uma aqui aprendeu alguma coisinha que vai colocar em prática, e isso vai ser extraordinário. Para eu fazendo todo o esboço aqui do treinamento, eu falei, nossa, isso é verdade, olha que legal, isso é mesmo. Então, assim, todas nós aprendemos muito aqui com todas essas mulheres, né? Com todo esse módulo, tá aqui para potencializar cada vez mais, tá bom? Eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês. E a gente tem uma novidade muito especial hoje. Eu não sei se eu passo para eu passo para Renata ou Celes. Ah, tá. Tá, entendi. A gente tem uma novidade muito especial hoje para vocês. Nós trouxemos para vocês, todas nós, Natubelas, trouxemos uma novidade muito incrível para vocês, tá? E eu espero que isso agregue ainda mais, eu tenho certeza, porque essa pessoa é fantástica, né? O que falar dessa pessoa? A gente aprende muito, foi um presente de Deus e é um presente de Deus na nossa vida, né? A gente aprendeu muito com ele, a gente alavancou ainda mais os nossos conhecimentos com ele, e eu tenho certeza que vai ser para vocês também. Então, é com grande alegria e um grande prazer que eu quero anunciar aqui para vocês, para nosso fechamento do quinto módulo Nato Belas, o nosso extraordinário Wagner Dias. Fabi Passarini, misericórdia, que treinamento, que honra estar aqui com você. Fabi, você estava falando, eu estava anotando aqui, ó, não aparece, um monte de coisa, detonou. A Oi, Andrea estava do meu Andréia, lado falando, tá vendo? linda! Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Me deu umas broncas, porque muito do que você falou, que é totalmente pertinente, eu não coloco em prática, mas vamos colocar. Uma Menina, que delícia. aula, que Isso aí. show, extraordinário, parabéns. É uma honra Muito estar obrigada. aqui dividindo essa sala com você. Elevei meus Imagina, imagina. padrões. Agora, toda vez que eu vou. Aqui minha garrafinha, Wagner Dias não aparece. Toda Top vez agora demais. que eu for dar uma palestra, eu vou colocar no currículo. Já fiz palestra com Fabi Passarini. E aí aumenta o Ah! cachê, entendeu? Parabéns, menina. Detonou, Muito viu? obrigada, Wagner. Muito obrigada. Aprendi muito com você, viu? Bom, fico feliz por isso. E vamos então dar Vamos sequência lá. aqui, né? O Vamos objetivo lá. da É todo Belas. seu. Obrigado, viu? Obrigado. O objetivo da Nato Belas é justamente levar uma maior quantidade de conteúdo para as pessoas que muitas vezes são negligenciadas. A gente sabe que nesse segmento de marketing de relacionamento, quem trabalha de verdade é mulher. A gente sabe disso. Só que na maioria das vezes quem vai para o palco é homem.
é homem que aparece lá e mostra o checão e faz o PIN, mas é a mulher que faz esse trabalho. Sabendo disso, as meninas, as líderes da Atlântica Natural fizeram esse movimento extraordinário, Nato Belas, sempre para levar conteúdo para capacitar as mulheres. Sabe que uma coisa, Fabi, eu quando era anjo, Deus chegou, foi trocar uma ideia, falou: vem cá, você quando for para a Terra, quer ser homem ou mulher? Eu falei: eu quero ser homem, muito mais fácil. É muito mais fácil ser homem, a gente sabe disso. A mulher, por causa da cultura que nós temos, né, ela tem que fazer todo o corre, o mesmo corre que o homem faz, só que muitas vezes chega em casa e tem outro corre. Né? Um exemplo que nós temos disso, e eu fiquei muito surpreso, foi com o nosso presidente Juliano Costa, ele começou com o Instituto TEA, lá em Juliano Rocha, lá em Mogi das Cruzes. O primeiro movimento que ele fez tinha 400 mães atípicas, 400 mães e dois pais. Então a gente vê a diferença, né, da mulher, a mulher à frente, a mulher além de fazer tudo o que faz, ela tem aquele carinho especial pelos filhos. Não que os pais não amem os filhos, mas a mulher ela ama da mesma quantidade, só que ela serve. E isso é muito legal. Mas como hoje o nosso objetivo, estamos aqui para falar dessa parte de marketing social, de marketing pessoal, e é claro que o meu objetivo não é, fala assim, complementar o que a Fabiane falou, não, porque tudo que ela falou é suficiente para a gente entrar em ação. Tudo. Se colocar em prática metade do que foi dito aqui, pode ter certeza que a sua visibilidade vai aumentar. E quando aumenta a visibilidade, não tenha dúvida de uma coisa, aumenta os seus ganhos. Então precisa começar a fazer marketing de verdade. Tem muitas pessoas que têm dificuldade por vergonha, por receio, por trauma, por medo, por insegurança. O que que vão falar, o que que vão pensar, o que que vão dizer e para com isso. Porque essas pessoas que podem, possivelmente, podem falar, podem dizer, podem pensar, não pagam as suas contas. Então está na hora de chamar a responsabilidade para você e fazer. E uma das coisas que nós sempre falamos aqui, já que vai fazer, faça com profissionalismo. Porque não dá para fazer de qualquer jeito. Nós precisamos disso. A boa notícia que eu tenho para você aqui é que você aprende no processo de fazer. Não é igual uma faculdade que muitas vezes a gente estuda 2,5, 3, 4, 8 anos e depois que se forma vai ter que trabalhar, não é? E ganhar dinheiro, né? Não é assim. Você aprende enquanto faz. E eu tenho certeza, vou falar para todas as meninas e meninos que aqui estão, eu tenho certeza que as suas primeiras ações que você fizer não vão ficar boas. Já estou avisando, não vão ficar. A segunda vai ficar melhor que a primeira, a terceira melhor que a segunda, a quarta melhor que a terceira. É assim que funciona. Então não pode fazer uma primeira ação, um treinamento, uma publi, alguma coisa, e depois você se olhar e falar: ai meu Deus, olha como estava ruim. Você pode falar: meu Deus, olha como estava ruim, vou melhorar. Simples assim. Muda esse sentimento em relação às suas ações. E aí você vai para o próximo. É assim que funciona. Então eu vou falar algumas coisas aqui que eu acredito que sejam pertinentes para a sua visibilidade. Uma coisa importante, gente, muito importante. Nós estamos aqui no Zoom. A Fabiana deixou bem claro, pô, quem é visto, é lembrado, é muito bom. Eu tô vendo a Eveli aqui, e ela estava com a gente ontem, antes de ontem, está sempre prestando atenção. Eveli, eu gosto do seu jeito, menina, já vou falando. Você está sempre aí, parece que você fala, misericórdia, fala mais, você mostra o rosto, eu já vi você anotando. É disso que eu gosto. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Eu gosto dessa atitude. Eu gosto da pessoa que está ali na câmera, olhando, vendo, anotando. Só que tem muitas pessoas que falam, mas Wagner, eu não sei mudar e não tem problema não saber, ok? Não tem problema. Wagner, onde eu estou aqui, o fundo não é legal. Não tem problema. Vou falar assim, Fabi, seu fundo não ser legal, não tem problema. Ai, mas eu não sei, a iluminação, aqui a luz está piscando. Nada disso tem problema. O que tem problema é você reconhecer um desafio e deixar de entrar em ação por causa desse desafio. Se por alguma razão você fala assim, eu gostaria de colocar um fundo aqui e não sabe, você chega no seu Google, fala com ele do jeitinho que você fala. Como eu faço para mudar a tela de fundo do Zoom? Ele vai fazer brrr, e vai te ensinar. Simples assim. Pergunta se gostaram do fundo. Esse aqui, eu estou usando o Mapa Mundi aqui. Não sei se vocês gostaram, espero que sim. Fala, por quê? Porque minha mulher tá aqui, Fábio, no meu apartamento, ela deixa tudo bagunçado aqui no fundo, viu? É roupa jogada, é batom, é não sei o quê. Falei, não, tem que aparecer aqui, aparentar. Fabiano falou que tem que estar bonito, já botei. Tá Isso ele lindo. gosta. Que bom. Alguém ligou o microfone aí, eu estou me ouvindo.
Aqui, pronto, aqui. Então vamos lá, gente. Aquilo que você não sabe, a primeira coisa que tem que fazer, reconhece que não sabe. Mas vai lá dar um Google, você vai descobrir. E tudo está cada vez mais fácil de resolver. Antigamente era mais difícil, tinha menos informações e menos plataformas para a gente achar as respostas. Hoje é muito fácil, do seu jeitinho. Se você falar, estou com um problema, o Google vai entender que é um problema e vai te dar a solução, tá bom? Então nós não podemos nos conformar e deixarmos de entrar em ação por causa de alguma limitação. Não pode. Você quer aparecer? Você quer fazer um vídeo, mas você tem alguma dificuldade? Você já deu um passo importante. Primeiro, você quer fazer. Excelente. Segundo, você reconheceu que tem uma dificuldade. Agora vai lá e sana essa dificuldade e entre em ação. Ok? Então vamos lá. Ó, é importante que você saiba que as suas ações de hoje determinam o seu resultado de amanhã. E se isso aqui é aquela frase do Insta. Eu sempre falo alguma coisa para você postar. Lembra que tem que postar e me marcar. E é só marcar Wagner Dias Palestrante, Wagner com W. As suas ações de hoje determinam o seu resultado de amanhã. E aí a pergunta é a seguinte: quais foram as suas ações de hoje? Não responda para mim, criatura. Responda para você. Quais foram as suas ações? Se você fala misericórdia, hoje eu não fiz nada, seu resultado de amanhã está comprometido. Simples assim. É para se matar? Não. É para você reconhecer que as suas ações de hoje não foram favoráveis e amanhã mudar. Tá bom? Então vamos lá. Se vamos fazer publi, vamos fazer um marketing pessoal? Vamos lá? As pessoas têm que olhar para você e saber o que você faz. Quando há um conflito de identidade, ninguém vai querer fazer negócio com você. Eu sei que ninguém é muita gente, né? Mas poucas pessoas vão querer fazer negócio com você porque tem um conflito de identidade. Não sei o que aquela pessoa faz. Por exemplo, eu vou postar uma foto, eu lá na praia, num dia chuvoso, com a sunga do Palmeiras, com uma lata de Taipava na mão. Misericórdia! Ninguém vai fazer negócio comigo, assim. Então eu tenho que transmitir sempre todas as minhas ações. Elas podem até ser ingênuas, alguma coisa. Não, é só uma foto. Não, elas têm que ser tendenciosas. Todas as suas ações têm que ter uma tendência. Por exemplo, se eu chego aqui para vocês, meninas, aliás, eu quero aqui agradecer a minha amiga Débora Guimarães, que está aqui de lá de Marabala. Não é mais Marabala. Eu falei que não ia falar isso, porque agora ela é vereadora de lá, Ana Lídia. Ela está melhorando a segurança da cidade, tá bom? Débora, uma honra ter você aqui, viu? Um prazer ter você. Débora de lá de Marabá, no Pará. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que eu chegue e falo assim: meninas e meninos, nós vamos viajar a semana que vem para a Jamaica. Imagina, tá bom? Acabei de falar isso para vocês. Você vai para Jamaica, nós vamos para Jamaica. Tá aqui, ó. Passagem, hospedagem, uma grana, tá tudo certo. Você fala, beleza, show, Vagnão, vamos para Jamaica. Na sua cabeça, o que que você vai encontrar na Jamaica? Se hoje eu perguntar, que vai ter o que lá? Você vai lá, que roupa que você vai levar? Você já começa a pensar, putz, vai ter um reggae, vai ter praia, vai ter os caras lá de Rastafari, dread, um negocinho para fumar, né? Por quê? Porque essa é a imagem que foi passada para gente, tá? Talvez tenha outras coisas, centro cultural, centro financeiro, tem um museu, teatro, a gente não sabe, mas a primeira imagem que vem para gente é essa. Por quê? Porque essa é a mensagem que eles passam através das imagens, beleza? Ok. Eu dei esse exemplo, mas se eu perguntar para um amigo que a gente tem em comum, olha, você vai fazer negócio com aquela pessoa? Qual é a imagem que ele tem de você? E eu gostaria que você pensasse um pouquinho nisso hoje. Que imagem você tem? Que imagem as pessoas têm de você? Não é como você se vê, isso é de extrema importância, mas como os outros te veem. Quando a gente está no marketing multinível, eu sempre faço uma pergunta: quantas pessoas você conhece? O cara fala, umas 300. Eu falo, tá bom, mas quantos te conhecem? E desses que te conhecem, que imagem que eles têm a respeito de você? Então, a sua imagem, muitas vezes, e talvez em primeiro lugar, ela vai falar mais do que as suas ações. É a sua imagem que vai vender. Por isso que você tem que cuidar dela. Estamos aqui no Zoom. Gente, vou falar uma coisa para vocês, hein? Fofoca, fofoca. Eu acho que eu já vi na minha vida mais teta no Zoom do que na minha vida aí fora, de verdade. Ana, você não tem ideia de quantas tetas eu já vi no Zoom. Né? Você também, Ana? Você também? É impressionante. Eu falo, Jesus! Eu vejo assim, por quê? Porque o pessoal esquece, tá lá assim, esquece. Um monte de coisa acontece. Não pode.
Aí, na hora de trabalhar, na hora de fazer negócios, eu não vou querer fazer negócio com aquela teta, com aquela Conta, pessoa. conta do cara que vai fazer xixi na Esses audiência. dias chegou um Reels. Hoje, foi o que eu disse, hoje tá rolando um Reels do cara na audiência, audiência com o juiz, o advogado lá, ele com a câmera ligada, ele vira as costas e vai dar um mijão. E a câmera ligada lá. Perde toda a credibilidade, gente, um vacilo. Tá? Então, e eu digo mais, viu? Quando é vacilo, a gente perdoa. O problema é quando é sistêmico. A pessoa, sem perceber, tá lá de qualquer jeito. Quantas vezes a gente está aqui no Zoom e aparece que a pessoa ligou aqui, mas foi ver outra coisa, foi ver jornal, foi ver novela, foi... Não está dando aquela imagem de uma pessoa comprometida. Então, o recado que nós estamos dando aqui é de que você cuide da sua imagem, porque ela é muito importante. E a imagem não é só aquela foto, não é só isso, é como você está se vendendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu chego e vou fazer agora um vídeo, um stories, alguma coisa. E lembra que a Fabi falou sobre a sua palavra, o seu tom de voz, sobre a sua expressão corporal? Imagina que eu vou fazer um stories e eu falo: olha, pessoal, eu tô com esse perfuminho aqui. Esse perfuminho, olha, ele é R$ 40. Ele é mais barato do que os bons. Imagina isso. As pessoas não vão comprar. Você entrou em ação, você foi proativo, você está divulgando o seu produto, só que o resultado vai ser negativo. E quando o resultado é negativo, você desanima. Você fala, tá vendo? Fiz lá o Stories. A Fabi falou, o Wagner Dias falou, eu fiz. Ninguém comentou, ninguém, não teve um coraçãozinho. Não vale a pena fazer isso. O que você precisa entender é que imagem você vendeu. Sabe? O produto está aqui. Primeiro, não é um perfuminho. Porque enquanto este produto está na embalagem, ele é um perfume. Enquanto ele está na embalagem, ele é um perfume. Mas a hora que ele sai da embalagem, ele é uma máquina de guerra. Você não tem ideia? Passa aqui assim, você chega no lugar com cara de rico, dono de tudo. Te dá autoimagem positiva, te dá confiança, te dá segurança. Você fala, eu vou chegar lá, todo mundo vai falar, misericórdia, chegou o dono do morro. Não, dono do morro não é bom. Chegou o dono do banco, pronto. E isso dá segurança. Então ele é muito mais do que um perfume. Esse perfume extraordinário que vai, como eu falei, elevar a sua autoimagem, vai te dar muito mais segurança, você vai ficar feliz, você vai ficar confiante, você vai fazer mais negócios por causa disso. Pessoas vão se aproximar de você por causa desse perfume. E eu vou te falar uma coisa, custa apenas R$ 40. Você fez um stories, igual, teoricamente, da mesma forma como o stories anterior. O stories anterior era um perfuminho que é bom e é R$ 40. Quando você fala com convicção, quando você dá uma imagem para aquele negócio, as pessoas falam, é isso que eu preciso. Ainda, a tecnologia não permite. Ainda não dá para sentir cheiro pela internet. Ainda. Mas a pessoa olha tudo isso e fala, Jesus, Maria e José, é isso que eu preciso. Tem o link de compra lá. Lembra que a Fabi falou do CTA, o Call to Action? E a pessoa vai comprar de você. Então, quando for fazer alguma coisa, faça com profissionalismo. Talvez o seu primeiro story você não consiga falar desse jeito. Esse aqui é o produto que vai te deixar confiante. Esse é o produto que vai fazer você fechar bons negócios. Esse é o produto que vai fazer com que as pessoas se aproximem de você e façam perguntas. Talvez você não consiga falar assim no primeiro momento. Mas você pode falar, olha, esse produto é muito bom, vale a pena você comprar. Amanhã você fala, esse produto é extraordinário. No domingo você já está falando, é esse produto que vai te salvar. Você vai melhorando todos os dias. Por quê? Porque a sua imagem, a forma com que você fala, a sua expressão corporal, a tela que você usou, estão em congruência. E essa congruência gera resultado positivo. Então, use as palavras, use o tom de voz, use expressão corporal e saiba que aquilo que você está fazendo hoje, você não é igual. Você já viu o vendedor de farol? Fora de São Paulo não é farol, é sinal ou sinaleira. Sinaleira. Aquele pessoal que quando você para no farol. Eu sou paulistano, gente, então é farol, tá? Quando você para no farol, eles vêm e colocam um chicletinho, uma balinha no retrovisor do carro, vai, põe no segundo, terceiro, quarto, quinto e depois sai correndo e vê quem quer comprar. A gente não pode ser esse tipo de profissional, de ficar jogando e esperando que as coisas aconteçam, porque isso não é vender, são os outros que estão comprando. O que eu estou falando aqui é de você ser um profissional, de em primeiro lugar vender a sua imagem. A imagem de que as pessoas olham e falam, Jesus, essa pessoa aí detona, hein? Olha como ela está feliz com esse produto. Parece que esse produto é bom mesmo. E está falando com tanta convicção, com tanta paixão, com tanta emoção, que eu quero conhecer. E aí, as suas ações de hoje geram resultados positivos no futuro.
Então, quando você começar a falar da sua marca, quando você estiver expondo o seu produto, tudo isso, fala com essa paixão, porque isso é um ponto muito positivo no marketing pessoal. Isso chama diferencial competitivo. Por exemplo, hoje nós temos aí dezenas de milhares de pessoas divulgando os produtos da Atlântica Natural. Dezenas de milhares de pessoas. Então tem um monte, o preço do produto é o mesmo, a qualidade do produto é a mesma, vai chegar na casa. A pergunta é a seguinte: por que a pessoa vai comprar de você? Não responda para mim, mas responda para você. Qual é o seu diferencial competitivo? Se eu for comprar hoje este perfume que misericórdia me deixa o dono da coisa toda, me dá confiança, me dá autoestima, as pessoas querem falar comigo. Se eu preciso desse produto e eu preciso, de quem que eu vou comprar? Eu vou ter que adivinhar quem vende esse produto? Eu vou ter que me dar ao trabalho. Eu vou falar uma coisa, viu? Vou falar uma coisa para vocês. Eu sou do tempo, eu tô vendo a carinha de vocês aqui. Todas vocês são novas. Acho que não tem ninguém que tem a minha idade aqui. Todas vocês têm mais futuro do que passado. Então eu vou falar uma coisa, Ana Lídia, que você não sabe que existia no passado. A Lígia também não sabe. Existia uma coisa no passado, meninas, que chamava páginas amarelas. Depois vocês dão um Google lá, falam o que é páginas amarelas. Que quando você queria comprar um produto, olha que coisa maluca, Lemazei. Quando você queria comprar um produto, você tinha que procurar ali na página amarela, sei lá, qualquer coisa que você quer dizer, eu quero comprar vinho. E você ia lá na letra V, na V, vinho, ia na sua região, Tatuapé, sei lá onde. Aqui, a Roberta tá falando que lembra. Ela trabalhou na distribuição. Misericórdia, Roberta, tem coisa que não se fala. E aí você vai lá na letra V de vinho e não sei o quê, aí você vai, pegava o telefone, discava, Jesus, e entrava em contato para você comprar. Era uma época diferente, que o consumidor tinha que ir atrás do vendedor. No passado era assim, ó, nós sobrevivemos. Hoje não. Hoje é o vendedor que vai atrás do consumidor. É você que tem que ir atrás das pessoas. E como você faz isso? É diferente, você não precisa fazer um anúncio nas páginas amarelas. Não precisa fazer isso. Sabe por quê? Porque o Insta, o WhatsApp, o Face, o TikTok, quais, sei lá, tantas redes sociais que nós temos, te dão a possibilidade de você fazer isso de graça. E está à sua disposição. Então precisa fazer isso. Como que é legal nós nos aproximarmos também dos nossos possíveis clientes. Jesus, eu vou terminar já já, em 10 minutinhos. Como que nós podemos nos aproximarmos dos nossos clientes? Você se aproxima estabelecendo relacionamento com ele. A venda, guardem isso, importante, hein? Venda é simplesmente resultado de um bom relacionamento. Aí você fala assim, Wagner, por que não vende? Porque não tem bom relacionamento, criatura. Simples assim. Então, o que seria legal hoje? Dá uma olhada naquele público que é conveniente, que você sabe que pode consumir o seu produto, que está ali no seu Insta, por exemplo. Comece a curtir as postagens das pessoas, menos dos concorrentes. Comece a curtir, comece a fazer um comentário, comece a fazer uma pergunta. O Facebook hoje te fala quando a criatura faz aniversário. Olha que legal isso. É só entrar lá e ver quem faz aniversário. E você vai ver, tem os seus amigos, são pessoas que você conhece. Manda uma mensagem para a pessoa. Parabéns, que Deus te abençoe, você está cada vez mais lindo. Você vai estabelecendo um relacionamento. Sabe o que vai acontecer se você fizer isso constantemente? A pessoa vai começar a responder. E as pessoas vão começar a fazer a pergunta para você. E você, o que você tem feito? É tudo o que você quer ouvir. Você precisa começar a se aproximar das pessoas, ter um bom relacionamento. Só que, mais uma vez, vamos voltar aqui no começo da minha fala. Eu não posso começar a me aproximar das pessoas e a pessoa falar: o Wagner, faz tanto tempo que eu não vejo, deixa eu ver como ele está. Como que as pessoas vão ver como o Wagner está? Olhando o meu Insta, olhando o meu Face, olhando o meu TikTok, quai, tá bom? É assim que as pessoas vêm hoje. E se ela entrar no meu Insta, no meu Face, nas minhas redes sociais e ver eu lá com a sunga do Palmeiras, com a lata de Taipava na mão, eles não vão me responder. Ou vão dar um joinha e parar de ter relacionamento comigo. Agora, se eu começar a mostrar para essa pessoa uma vida extraordinária, uma vida legal, produtos assim de primeiro mundo mesmo, à disposição, estão aqui e que eu estou próspero, feliz e saudável ao consumir os produtos da Atlântica Natural, as pessoas vão querer falar: olha,
Olha como o Wagner tá legal, olha a vida que ele tem. Meu Deus, como que ele chegou a isso? Como que ele foi para um resort desse jeito? Por que que ele estava no cruzeiro? Por que que ele vai para Punta Cana agora? Que palestra é essa com mais de 500 pessoas em São Paulo? Ele vai querer saber e ele vai entrar em contato comigo. Por quê? Porque eu fui feliz na hora de mostrar a minha vida. Esse é o marketing pessoal. Então, vamos fazer o seguinte, fazer um trato aqui, meninas e meninos. Faz uma limpa no seu Insta. Lembra que a Fabi falou? Se você quer ali postar algumas coisas diferentes, tenha dois perfis. Tem problema nenhum. Deixa um ali para a família. Por exemplo, gente, eu tenho amigos da infância, assim, de que a gente brincava na rua ali há muito tempo. E é claro que são meninos que a gente posta coisa e de vez em quando fala, lembra disso, quando a gente tocava a campainha e saía correndo, não sei o quê. É outro perfil. Não tem problema nenhum. Ali posta zoeira, posta brincadeira, posta foto antiga, beleza. Mas o meu perfil profissional não. É palestra, é treinamento, são os produtos da Atlântica, simples assim. Por quê? Porque a minha rede social, ela vai dar a minha identidade. É assim que as pessoas vão ver. Então hoje, dá uma olhada lá. Se você quer, fala, Wagner, não tá legal o meu perfil. E ó, vou falar uma coisa, viu? Você não precisa contratar um fotógrafo profissional, você não precisa, eu quero um estúdio, você não precisa nada disso. Tem técnicas hoje que com aquilo que você tem, o seu telefone, você já pode fazer um upgrade na qualidade das suas fotos. Você acredita nisso? A Andrea, ela tem um treinamento, uma vez eu fiquei até surpreso. Fala isso para vocês, menina, porque fofoca é comigo mesmo. A André tem um treinamento que ela ficou ali uma vez 15 minutos. Aline, você não tem ideia, 15 minutos, mostrando a diferença de quando uma pessoa limpa a câmera do celular. Porque a gente põe a mão, né? Você toda hora tá pondo o dedo ali, fica digital, fica não sei o quê, pulo isso, seja o que for. E eu, particularmente, eu tinha mania de tá de bom tamanho. E olhava a foto e falava, é meu telefone, um iPhone 17 Pro. E achava que era ele. Não, ela vai lá, pega um paninho e muda tudo. Eu só tô falando de passar um paninho na lente. Agora, e se aprender a rolar pro lado ali e ver um filtro que tem, colocar 4K, 8K? Isso está no seu telefone, acredita nisso. Você pode falar, mas Wagner, eu tenho um Motorola que faz 5 anos, não tem problema, a rede social tem filtro, está à sua disposição. Então, mais uma vez, Wagner Dias, eu não sei fazer isso. Google, como eu melhoro a imagem da minha foto no Stories? Ele vai te ensinar. Então, vamos cuidar da imagem de verdade. E a última coisa que eu vou falar aqui, duas coisas, tá? Duas coisas. Comece a fazer network, tá bom? Comece a investir em network. O que significa isso? Para você começar a frequentar aqueles eventos caríssimos de mega empresários? Não. Network é você se aproximar das pessoas que você sabe que podem fazer parcerias comerciais com você. Comece a fazer isso. Eu, às vezes, pego o elevador e o meu vizinho de baixo é palmeirense. E quase todas as vezes que eu encontro com ele, a gente fala do Palmeiras. Fala Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. E assim, são 26 andares, né? A gente mora assim, 26, dá tempo de conversar. Como eu sei que o Palmeiras está melhor que o Corinthians, quando eu encontro ele, eu falo, ei, nem vou falar de futebol, hein? Nem vou falar de futebol. Aí ele dá risada, eu falei, ei, tá indo trabalhar? Ele, tô, e você, não sei o quê? E a gente já começa a falar de negócio. Isso é começar a fazer network. É você sempre plantar uma semente na cabeça da pessoa, ele fala assim, uma possibilidade de amanhã, se ele for comprar um produto maravilhoso, suplementos, se ele quiser emagrecer, se ele quiser cuidar da saúde, se ele quiser ficar cheiroso, mais bonito, saudável, ele vai lembrar de mim. Então comece a fazer, investir em network. Todas as vezes que você encontrar, conversar com uma pessoa, deixe uma mensagem positiva. Você não pode encontrar uma pessoa, seja no elevador, no mercado, na feira, em qualquer lugar, e a pessoa fala, e aí, tudo bem? Estamos indo, né? Você viu? Não baixaram o preço da picanha, tá feia a coisa. Ai, o dólar subiu. Para com isso. Não. Você vendeu uma imagem de uma pessoa que só reclama. Alguém quer fazer negócios com outra pessoa que só reclama? Não. Ele quer fazer um negócio com uma pessoa que tem uma sólida esperança no futuro e sempre uma resposta positiva para qualquer situação. E esse tem que ser você. Então, encontrou uma pessoa, conversou? Deixe uma mensagem positiva. E a última coisa aqui, porque o tempo não perdoa, eu vou falar: promova as suas conquistas. Tá bom? Isso não é arrogância, isso é confiança. Seja lá qual for a sua conquista. Eu acabei de fazer uma venda, ganhei R$ 35. É pouco? É pouco sim, mas promova, fica feliz, celebre, porque se você não comemora as suas vitórias, não tem o por que vencer. A gente tem que ter esse sentimento de gratidão.
Uma memória. Ah, eu fiz outra vez. Entrou uma pessoa na minha equipe. Meu Deus, agora eu sou bronze. Olha, eu sou prata. Acabei de conquistar o meu cruzeiro. Comece a promover todas as suas conquistas. Porque às vezes a gente não sabe. Por exemplo, para as pessoas que eu estou vendo aqui, a maioria das pessoas, fazer um cruzeiro virou rotina. Fazer um cruzeiro não vai motivar a Ana Lídia. Fala, Ana, você vai fazer tudo isso, tudo isso. E ela fala, por quê? Porque você vai ganhar um cruzeiro. Ela fala, cruzeiro para mim, você não está entendendo. Sou dona do navio. Eu tenho uma cabine lá em cima, lá na ala VIP. Não vai. Só que o que a gente não pode esquecer é que a maioria, eu não vou falar todos, eu posso falar 100%, tá legal? A maioria dos seus amigos sonham em fazer um cruzeiro. Acredita nisso. Então, se você vai para o cruzeiro, esse tem que ser o seu marketing pessoal. É isso que você tem que falar. Olha o que eu estou vivendo aqui. Olha, e essa vida está à sua disposição. Lembra? Fez a sua publi, mostrou ali, mostrou a sua felicidade, a sua gratidão, mas o CTA, como a Fabiane nos falou, o CTA, você quer viver essa vida? Me chame que eu te mostro como. E as pessoas vão te chamar, porque muitas pessoas querem viver isso. Quem vai te chamar? Principalmente aquelas pessoas que você estabeleceu conexão no passado. Aqueles que você mandou um parabéns, feliz aniversário, olha, eu vi você ali, que Deus te abençoe, você comprou um carro, você merece. Essas pessoas são as mais possíveis de fazer negócio com você. E para a gente terminar, é hora que vocês pensam assim, tá legal? Para a gente terminar, tem uma coisa importante. Algumas pessoas, enquanto a Fabiane falava aqui, enquanto eu estou falando, algumas pessoas podem falar assim: para você é fácil falar. Acho que muitos já ouviram isso, né, Ana? Ah, para você é fácil, né? Engenheira da Embraer, nasceu rica, não sei o quê, nunca precisou colocar água no shampoo. Para você é mais fácil, né? Não sei o quê. Muitas pessoas falam isso, porque as pessoas, quando estão vivendo um problema, e todos nós temos desafios, todos nós, cada um no seu nível, e a forma com que a gente encara ele é que determina o grau do problema, tá bom? Mas todos nós temos. Só que muitas vezes, quando a pessoa está com uma pressão financeira, uma pressão saúde, uma pressão de relacionamento profissional, seja lá o que for, ela muitas vezes se vê impedida de fazer isso que nós estamos fazendo. Ai, como que eu vou fazer stories se eu estou sem grana? Como que eu vou sorrir e falar com essa convicção se eu estou com problema no meu trabalho, problema no meu relacionamento? Sabe? Esse pensamento vai te levar cada vez mais para baixo. Acredita nisso. O que eu sugiro para você é que você entre em ação, apesar dos problemas. Porque eu tenho uma certeza: se você não entrar em ação quando tiver um problema, esse problema só vai ficar maior. Quando a gente lê na Bíblia, né, que Jesus fala assim: se você tiver uma crença verdadeira, uma crença inabalável, e falar para esse monte, monte, mova-te daqui, ele se moverá. Não é que a montanha vai criar pezinho e sair andando, não. É que o problema está aqui, do tamanho de uma montanha, e a gente está aqui, pequenininho, e a montanha é muito grande, o problema é muito grande, eu sou pequenininho, mas quando você acredita, quando você começa a crescer, 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 e a montanha se torna tão pequenininha que você nem vê ela, mas ela se moveu. É na hora da dificuldade que você mostra a sua grandeza. É assim que funciona. Um exemplo para você, já que nós estamos falando aqui sobre marketing, sobre pessoal, sobre mostrar, se você olhar assim, joio e trigo, os dois parecem a mesma coisa, gente. Joio e trigo, assim, olhando, é a mesma coisa. Só que o joio, quando você pressiona, ele vira veneno. E o trigo, quando você pressiona, ele vira alimento. Então é na hora da pressão que tudo mostra a sua essência. Eu falo para você, independente da pressão que você está vivendo hoje, independente dos desafios, e a gente sabe que quando tem um desafio, é único e exclusivamente para o nosso crescimento, o que não mata fortalece. Nós sabemos isso. Mas quando você tem isso, é nessa hora que você tem que caprichar e fazer o seu marketing pessoal, porque isso vai te gerar frutos no futuro próximo e no futuro distante também. Lembra, todas as suas ações do hoje determinam o seu resultado de amanhã. Tá bom? Gente, muito obrigado, uma honra, um prazer, um privilégio. Passei um pouquinho do tempo aqui, misericórdia, e eu passo a palavra agora para essa mulher extraordinária, a Renata Nóbrega. Renata, eu vou falar uma coisa, eu tenho visto suas postagens ali utilizando inteligência artificial. O que é aquilo?
Depois você faz uma com a minha carinha ali, aquele corpo sarado das pessoas que você está colocando ali. E você tem feito, Renato, um trabalho extraordinário. Fico muito feliz e eu estou copiando muito do que você faz, viu? Muito Gratidão, obrigado. Wagner. Muito obrigada. Veio engrandecer, né, a nossa sexta-feira. Eu tenho que falar misericórdia. Que treinamento foi esse? Gratidão, viu? Foi muito bom. Acrescentou muito, muitas dicas valiosas, né? Quero agradecer também, né, a nossa Imperial e Fabiane pelo treinamento sensacional. Né? Trouxe para a gente um conteúdo fantástico com o Wagner hoje. Foi, assim, uma sexta-feira inesquecível. Pessoal, eu quero dar só uns recadinhos antes de vocês saírem, tá? Vamos falar primeiro aí da nossa convenção que está chegando aí, né? Dia 15 de novembro, né? Quero ver todo mundo lá. Quem ainda não comprou o convite, gente, não pode faltar. A convenção, gente, imagina, aquilo ali é uma mudança de vida para cada uma de nós. A gente vai ter contato com grandes líderes, com treinamentos, é uma energia que vocês não imaginam. A gente sai de uma convenção transformada. Então, não deixem de participar, não deixem de ir. Tem um monte de cidades, eu sei que são distantes, mas tem ônibus saindo, ó, tem ônibus saindo do Rio, do interior do Rio, tem ônibus saindo de Minas. Então, vamos buscar essa informação com a liderança de vocês e vamos tentar todo mundo lá. Os convites continuam à venda no nosso escritório, tá? Vamos contar com todos vocês lá na convenção, hein? Quero ver todo mundo lá sendo reconhecida, subindo naquele palco e comemorando todo mundo junto, tá? Outra coisa, pessoal, a Atlântica tá com um programa novo, tá? Todas as terças e quintas, às 22h15, que é uma entrevista, né, para a convenção, uma entrevista com os líderes que já participaram e tiveram essa mudança de vida, essa virada de chave, né, durante as convenções da Atlântica Natural. Então, gente, não percam, toda terça e quinta vai ter uma live no Instagram, onde um líder vai estar contando ali a experiência dele dentro da Atlântica, dentro de uma convenção, o que que mudou, o que que acrescentou, isso é muito legal. Então, eu conto com a participação de todas vocês, inclusive, Rafa, parabéns, Rafa deu ontem a entrevista dela, foi sensacional, foi emocionante, adorei, todo mundo gostou demais, e eu tenho certeza que isso aí vai também clarear para vocês a ideia do que é uma convenção, tá? Então, toda terça e quinta, às 22h15, né? Stories estaremos na live lá com os stories, e cada um contando a sua história aí diferente, tá bom? Mais uma coisa, gente, próxima sexta, nós temos um treinamento imperdível, tá? Próxima sexta, nós vamos falar de estratégias poderosas de vendas, tá? Treinamento muito importante para alavancar resultados financeiros, tá? Não vamos perder, vai ser um encontro sensacional como esse, como os anteriores, vai ser nosso sexto módulo, né, gente? Sexto módulo, e estratégias incríveis com cinco atividades geradoras de renda. Então, eu espero vocês, tá? Na próxima sexta-feira. Gratidão, Fabiane, gratidão, Wagner, gratidão a todas vocês por mais esse encontro, viu? Fabiane, vai fazer um videozinho? Posso fazer, sim. Uhum. Vamos fazer um videozinho. Gente, abre as câmeras aí para a gente finalizar com chave de ouro. Isso. Deixa eu só limpar a câmera aqui. Pegou a dica, né? Peguei. Dica valiosa, Wagner. Valiosa. Vamos lá, gente. Olá, pessoal, finalizando mais um módulo Nato Belas, o nosso quinto módulo Nato Belas. Olha, maravilhoso, com a presença do nosso Wagner Dia e a Andrea. Muito sensacional hoje. Foi um treinamento incrível com essas mulheres lindas, maravilhosas. Olha quanta gente! Parabéns a todas vocês e nos vemos onde? Na convenção, formação Nato Belas. Vamos para o próximo nível. Pronto, eu vou colocar lá, vou marcar todo mundo que eu tenho na rede social. Prontinho, Rê. Então é isso, pessoal. Obrigada a todos. Um beijo, uma ótima sexta-feira. Aproveitem o sextou aí para a gente puxar essas graduações aí, hein? Um beijo. Beijo.
Parabéns, menina. Beijo, gente. Obrigada.